Salve fiel, salve nação corintiana, terça-feira tem informação importante do Corinthians, Corinthians que estreia na Libertadores amanhã, na pré-Libertadores, contra a Universidade Central lá na Venezuela. Já deixa o seu palpite e o placar para esse jogão. Tem o time do Corinthians, vai com força máxima, o Corinthians tem tudo para seguir aí na competição. Informação sobre a arena do Corinthians sendo ampliada com mais de 1.000 lugares. Informações dos bastidores, informações do mercado da bola. O Corinthians aguarda aí o Fabrício Angeleri, lateral esquerdo, no timão. Essas e outras a partir de agora no canal. Mas antes, deixa aquele like para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o timão. Sem demora, vamos reagir aí à Gazeta Esportiva e o Cereto atualizando pra gente o noticiário corintiano, tá bom? Bastante novidade, fiel, dá só uma olhada. Contra a Universidade Central da Venezuela, joga na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena, também contra a Universidade Central da Venezuela. São 2 jogos de ida e volta, portanto, e depois, se passar desta fase, o Corinthians vai enfrentar o vencedor do confronto entre os equatorianos, o El Nacional do Equador, contra a equipe do Barcelona de Guayaquil. Joga ou contra o El Nacional ou contra o Barcelona de Guayaquil. É um confronto entre os equatorianos. Passou da Venezuela, vai pegar Equador. Esse o caminho do Corinthians nessas 2 fases de pré-Libertadores antes de entrar na fase de grupos. Mas é claro que o Corinthians tem totais condições de conseguir a classificação à fase de grupos da Libertadores. No revezamento entre titulares e reservas no Campeonato Paulista, o revezamento foi feito justamente para que o Corinthians chegasse nesse confronto contra a Universidade Central da Venezuela com força máxima, com fôlego em dia, para poder disputar o campeonato mais importante da temporada, que é a Libertadores da América. O Corinthians, aliás, desembarcou na Venezuela com os seguintes jogadores: os goleiros Hugo Souza, Matheus Donelli e o Felipe Longo. Lembrando que o Felipe Longo já estava lá na Venezuela porque ele disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-20, junto com o Breno Bidon. Foram campeões do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Os zagueiros Kaká, o Félix Torres, o João Pedro Choca e o André Ramalho. Os laterais, lembrando que o Gustavo Henrique ainda está machucado, é o único do elenco que não está à disposição do técnico Ramon Dias. Os laterais, o Matheus Bidu, o Léo Maná, o Hugo e também o Mateuzinho. Lembrando que o Corinthians ainda quer a contratação de um lateral esquerdo. Pretende contratar o Fabrício Angeleri, lateral esquerdo do Getafe da Espanha. Meio-campistas, Alex Santana, José Martínez, Maicon, Ranielli, André Carrillo, Rodrigo Garro, Igor Coronado, Charles, Rian e o Breno Bidon, que fica à disposição do Corinthians. Então o Breno Bidon pode fazer a primeira partida da temporada com a camisa do Corinthians. Ele que ficou de fora de toda a fase de preparação, ficou de fora do Campeonato Paulista, da fase de classificação, porque estava defendendo a seleção sub-20. Ele que terminou o Campeonato Brasileiro como titular absoluto do Corinthians. E os atacantes, Thales Magno, Ângel Romero, Yuri Alberto, Héctor Hernandes e o Memphis Depay. Você percebeu pela lista que eu acabei de mencionar o seguinte: não está nesta lista o Pedro Raul. Centroavante não viajou para a Venezuela. E a informação que foi primeiro levantada pelo Pedro Ramiro, jornalista Pedro Ramiro, e já confirmada, é a seguinte: o Pedro Raul está negociando a sua ida para o Ceará. O Ceará já conversou com o Corinthians, diretamente com o Corinthians, para tentar a contratação do Pedro Raul. O Corinthians e o Ceará negociam o empréstimo do Pedro Raul. Só que agora tentam convencer o atacante a aceitar a proposta. Isso que está sendo mais difícil. O Corinthians negocia o empréstimo do atacante Pedro Raul até o final do ano. As diretorias dos 2 clubes já praticamente definiram o negócio.
O Corinthians não tem interesse mais em contar com o Pedro Raul, em permanecer com o Pedro Raul no Corinthians, do Parque São Jorge. E o Ceará, que esse ano vai disputar a primeira divisão do futebol brasileiro, pretende contratar um jogador. Só que o Pedro Raul, assim como já havia feito em relação à procura de outras equipes, por exemplo, o Santos, o ano passado, quis a contratação do jogador, mas ele não aceitou. Ele informou ao Corinthians que não desejava sair e que acreditava ser possível recuperar o seu espaço no timão. Bom, agora pode ser diferente, né? O Pedro Raul foi contratado pelo Corinthians no ano passado, cerca de 25 milhões de reais. Tem contrato, foi muito caro, né? Um investimento muito caro do Corinthians, 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais o Corinthians contratou o jogador. Tem contrato com... Ele veio do Toluca, do México, né? Se não me falha a memória. Tem contrato com o Corinthians até 2028. Olha o abacaxi que o Corinthians tem nas mãos. O jogador tem 39 partidas com a camisa do Corinthians e marcou 4 gols pela equipe. Apenas 4 gols pela equipe. É claro que o titular da posição é o Yuri Alberto. Ele tem também o Héctor Hernandes, que briga por ele, por espaço dentro do elenco corintiano. E a verdade é que o Pedro Raul não agrada a torcida do Corinthians, muito menos agrada ao técnico Ramon Dias. Então, o Corinthians está negociando. E aí, existe a possibilidade do Corinthians pagar parte dos salários do jogador. Essa possibilidade, na verdade, é muito grande, porque o Pedro Raul ganha um salário alto, né? Assim como fez com o Fagner, que foi para o Cruzeiro, e o Corinthians está pagando 50% dos direitos do Fagner, o Corinthians também pagaria ao Ceará, não sei se 50% do salário, ou se mais, ou se menos, mas pagaria parte dos salários do Pedro Raul para ele jogar no Ceará. Repito, o Ceará que esse ano vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, Pedro Raul, será que vai embora do Corinthians? Será que finalmente vai embora? Tem torcedor já preparando o caraburu, preparando os fogos, preparando os foguetes para comemorar a saída do Pedro Raul do Corinthians. Ele que no Campeonato Paulista marcou um gol na estreia do Corinthians da competição contra o Bragantino e depois não marcou mais gol nenhum, né? Foi até aproveitado na partida contra a Portuguesa, perdeu chances importantes, foi acionado, mas jogou mal, não jogou bem, não consegue se firmar, não consegue fazer gols, né? Esse que é o problema do Pedro Raul. O Pedro Raul não consegue fazer gols. Bom, o Corinthians joga então amanhã contra a Universidade Central da Venezuela e o rival do Corinthians na Libertadores tem um elenco quase 20 vezes mais barato do que o Corinthians. Se você pegar não só a questão da folha de pagamento, mas também quanto vale cada equipe, né? Universidade da Venezuela tem um elenco quase 20 vezes mais barato, ou o Corinthians um elenco quase 20 vezes mais caro do que a equipe do Universidade Central da Venezuela. De acordo com os dados do Transfer Market, site alemão especializado em transferências do futebol, o valor de mercado da equipe venezuelana é de 5,88 milhões de euros, que dá mais ou menos 35 milhões de reais na cotação atual. Enquanto isso, o Corinthians teria um valor aí de precificado de 112,55 milhões de euros, que daria quase 700 milhões de reais. Então a diferença é muito grande. O Corinthians tem astros como Memphis Depay, Rodrigo Garro, Yuri Alberto, e enquanto isso o time da Venezuela vai fazer apenas a sua primeira participação internacional na sua história, sendo que o Corinthians já foi campeão da Libertadores,
bicampeão do mundo. Então a diferença é muito grande. O Corinthians acaba tendo que a obrigação de conseguir a vitória jogando duas partidas, jogando uma na Venezuela e jogando a partida de volta na Neoquímica Arena em São Paulo. Provável time do Corinthians. Salve, fiel, salve nação corintiana. Continuando falando do Corinthians aqui com vocês, né? O Corinthians aí que tá se preparando para enfrentar o Universidade Central pela Libertadores nessa quarta-feira. O Corinthians vai com força máxima para essa partida. O Corinthians já tá pensando em fazer um resultado bom para vir mais tranquilo para São Paulo na próxima semana. Corinthians tem tudo para passar desse time da Universidade Central. Não é um time aí que tem mais de 60 anos que não vence um título. Então o Corinthians, a gente sabe o tamanho do Corinthians, só que não pode entrar relaxado, tem que entrar atento, porque a gente sabe que nessas fases sempre tem uma pegadinha, né, fiel? E falando um pouquinho mais do Corinthians em si, o Pedro Raul está negociando seu empréstimo com a equipe do Ceará, né? O Ceará demonstrou interesse no atacante Pedro Raul nos últimos dias e o jogador deve ir para o Vozão aí nos próximos dias, né? O Pedro Raul, que contra a Portuguesa foi muito criticado, errou vários gols aí, 3 gols, um de cabeça que, pelo amor de Deus, aquele gol de cabeça que o Coronado deu na cabeça, ele deu a bola pro goleiro, ali foi o ponto principal, né? Então deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, o que você acha sobre isso, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!